debate. Comigo, aqui na bancada, a advogada, professora Carla Silene Lisboa, os jornalistas Mardélio Couto e Pedro Nascimento. Bom, o primeiro tema é o seguinte: dois projetos movimentaram bastante a Câmara Municipal nesta semana. Um deles trata do modelo cívico-militar para escolas particulares aqui da capital mineira. Esse projeto, inclusive, foi retirado de pauta. O outro projeto cria restrição de crianças no carnaval, ou seja, as crianças não poderão ir em alguns blocos de carnaval. O projeto de autoria de vereadores do PL proíbe crianças em eventos com exposição à nudez ou conteúdo inapropriado, e esse sim passou em primeiro turno e avançou na Câmara Municipal. Ô Pedro, queria começar com você esse debate. Foram dois temas bem polêmicos, né, que movimentam a sociedade, movimentam essa questão da guerra de costumes, né, quando você fala de carnaval, você fala de cívico-militar, enfim, isso gera uma emoção danada. Os dois lados do espectro político começam a bagunçar e brigar demais, e isso movimentou muito aqui. Como é que você viu esse movimento na Câmara, hein, Pedro? Bom dia para você. Bom dia também para você, Júnior. Bom dia para todos os debatedores do Conversa de Redação, né? Bom sábado para todo mundo. Bom, seguinte, a gente tem que ter em mente que a gente está em 2026, ano eleitoral. Muitos vereadores ali tentando se projetar até nacionalmente, né? Em razão dessas pautas um tanto quanto inusitadas, né? São projetos ali que realmente ganham esse aspecto que ultrapassa as fronteiras de Belo Horizonte. E aí é muito importante a gente ficar atento com isso. São projetos que têm como fundamento essa questão da visibilidade, dessa polêmica, de gerar ali um engajamento para os deputados, tanto que estão pautando, quanto os deputados também que são contra, e isso tudo gera aquele burburinho de ano eleitoral. Mas se a gente for pegar esses projetos, né, o que está acontecendo na Câmara Municipal? A gente tem essa proposta que já foi votada em primeiro turno, agora precisa ser votada em segundo turno, que é sobre o carnaval, onde as crianças podem frequentar, quais os blocos vão ter ali uma classificação indicativa. O que me surpreende nesse projeto é que é o seguinte: ele claramente foi feito para alguém que não conhece um bloco de carnaval, nem nunca deve ter ido, né, Júnior? Porque se restringir o acesso de pessoas a bloco é uma coisa um tanto quanto difícil, porque o bloco é aberto, ele é na rua. A partir do momento que você cria ali uma classificação indicativa, claro, você cria uma responsabilidade ali, né, dos organizadores quanto à presença de menores de idade, mas quando a gente está falando de carnaval, a gente está falando de bagunça, a gente está falando de rua cheia, milhares de foliões nas ruas. Então, assim, a princípio não é a ideia que esse projeto passe a valer já para o carnaval, que já está batendo na porta, né? Carnaval já é semana que vem, enfim. Então, nada disso tem a ver com o carnaval desse ano, mas se for aprovado e se passar aí em segundo turno, a ideia é que isso valha para o próximo carnaval. E aí, o que me deixa bastante em dúvida sobre a real vontade, a real eficiência desse projeto. Porque se vai valer para o próximo carnaval, por que está sendo colocado em votação agora? Justamente por conta desse burburinho. Ainda vai ter uma votação em segundo turno. E também ele precisa passar por comissões. E aí o que eu apurei é que nessas comissões esse projeto deve receber emendas, deve ter outra cara ali. Então é algo que por agora já gerou esse engajamento para os vereadores que queriam esse engajamento. Então, para o segundo turno, que vá outra proposta. Agora, esse modelo cívico-militar que foi discutido em especial, eu tenho uma apuração sobre isso, que é o seguinte: ontem a gente teve essa questão da base do prefeito Álvaro Damião sendo orientado a votar contra, e aí foi pedido que esse projeto fosse retirado de pauta. Não tinha voto, né, para que esse projeto fosse votado, então foi retirado de pauta. Mas me preocupa em especial a questão de invasão de competências, porque a princípio eu li esse projeto, né, é um projeto de lei que trata sobre a implementação desse nome, né, Escola Cívico-Militar em escolas particulares, e aí o princípio, né, o risco jurídico não está nem na forma do projeto, porque ele não é um projeto inconstitucional, mas só que essa proposta, ela invade algumas competências, por exemplo, uma competência estadual, já que a regulamentação e fiscalização dessas escolas privadas, né, de educação básica, em regra, elas integram o sistema estadual de ensino. Também pode haver alguma discussão aí sobre o vício desse texto, né, porque cria algumas atribuições administrativas à prefeitura, ou seja, a prefeitura vai ter que ter uma secretaria responsável pela avaliação desse modelo, enfim. É uma proposta que, a princípio, parece que tem esse mesmo princípio da proposta do carnaval, que é uma proposta, assim, de ganhar votos, de dar visibilidade e mostrar quem que é mais conservador prestes a essa eleição que acontece esse ano, viu, Júnior? Doutora Carla, o Pedro tocou num ponto interessantíssimo, que é a questão das eleições, movimentação das redes, mas o que mais me chamou a atenção é a efetividade da lei. Porque quando você tem uma portaria,
você barra a criança, você tem ali o documento para olhar. Mas como é que você vai... O carnaval de Belo Horizonte é um carnaval de rua. Como é que você vai barrar um pai que tá, sei lá, talvez não tá no carnaval, mas tá passeando com o cachorrinho de manhã, no sábado de manhã na Avenida Brasil e tem um bloquinho passando por perto? Ele vai ser responsabilizado? Como é que isso efetivamente vai funcionar? Bom dia pra senhora. Bom dia, Júnior. Bom dia, Pedro. Bom dia, Mardélio. Bom dia a todos que estão conosco aqui nesse momento de uma semana agitada e, como bem disse o Pedro, né? Cheio de gente querendo aparecer com um projeto mais mirabolante no pedaço. Com relação a essa questão do carnaval, eles só estão esquecendo uma coisa. Como é que surgiu esse carnaval de Belo Horizonte desse tamanho? Foi a partir de uma proibição. Foi. Das duas, uma. Ou eles vão dar um tiro no pé se realmente era um projeto com ideia conservadora, né? Porque talvez agora a gente tenha vários blocos de crianças sendo incentivados a partir do próximo ano por conta de um projeto maluco desse. Ou, como bem disse, é só para fazer ali uma cena e sumir, porque é o tipo de coisa que não tem como se efetivar. E, de fato, se a gente for olhar bem, já existe no nosso país uma legislação que orienta que o responsável, caso nós tenhamos alguma criança em situação de exposição indevida, os responsáveis são os pais, via de regra, né? E para isso a polícia está lá na rua. Um dos pontos que ela tem por obrigação de fiscalizar no carnaval é exatamente esse. Caso tenha ocorrido algum abuso, alguma questão de horário e tudo mais. Tá tudo regulamentado no ECA. Então, é um blá 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 danado. Me desculpem, eu vejo isso aqui como absolutamente desnecessário, ou então mais alguma ideia aí para levantar ainda mais esse carnaval do tamanho que ele já está. Doutora Carla lembrou muito bem que quando o Márcio Lacerda proibiu a Praia da Estação, deu no que deu, num dos maiores carnavais do Brasil. Olha que nós vamos ter o carnaval infantil maior, né, desse país. Meu pai que falava, né, quando você aperta demais, corre pelos dedos, né, esse realmente é um problema. Agora, Mardélio, a gente falou dos vereadores aqui, o debate aconteceu nas redes sociais, ou seja, se o papel que eles queriam era aparecer, eles conseguiram, né? Bom dia pra você. Exatamente, Júnior. Bom dia para você, bom dia aos debatedores, aos ouvintes que nos acompanham aqui nessa manhã de sábado. Ô, Júnior, há uma enxurrada de projetos conservadores na Câmara Municipal. Há vários projetos, eles são apresentados quase que diariamente. E a gente vê essa bancada conservadora ligada basicamente ao PL, ao partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. São, inclusive, apoiadores declarados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles apresentam esses projetos com grande frequência e muitos desses projetos, como mencionado pela doutora e também pelo Pedro, são projetos polêmicos que geram estranheza pro bem ou pro mal. Há defensores, qualquer projeto que você apresentar, se não for algo tão absurdo assim, você vai encontrar apoiadores. E isso ganha muito destaque na imprensa, Júnior. Eles, por exemplo, conseguiram sair da bolha. Aqui em São Paulo, de onde eu tô falando, isso repercutiu muito. A imprensa falando sobre essa pauta de costumes na Câmara Municipal. Então você percebe que uma pauta tratada na esfera municipal em Belo Horizonte ganhando destaque nacional por conta desse projeto aí relacionado às crianças no carnaval. Os vereadores ganham destaque. A gente percebe esse destaque e agora tem o plano de fundo das eleições. E aí o ouvinte pode pensar, não, mas é Câmara Municipal, as eleições são eleições gerais para deputado estadual, deputado federal, para o Senado, para a presidência da República. O que tem relação uma com o outro? Tem relação direta, Júnior e colegas debatedores, porque nós temos alguns nomes da Câmara Municipal que estão cogitados para cargos na esfera nacional ou então na Assembleia Legislativa. Destaco, por exemplo, nesse projeto relacionado ao carnaval, os autores do projeto são vereador Pablo Almeida, Vili Santos, Uner Augusto e o sargento Jalisson. Todos são do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Pablo Almeida e o Vili são cogitados nos bastidores para cadeiras superiores. Os dois já foram cogitados na Assembleia Legislativa e também na Câmara dos Deputados em Brasília. O vereador Vili foi até cogitado ao Senado Federal em um dado momento. Então, esse destaque coloca os vereadores no holofote. De fato, eles são vereadores conservadores, né? A gente tem que lembrar que o Pablo saiu do gabinete do Nicolas, ele era assessor do Nicolas, e o Vili Santos era um assessor de primeira ordem, o braço direito do deputado estadual Bruno Engler. Então, são assessores que viraram parlamentares e que são conservadores de fato. Mas essa pauta, Júnior,
dá muito holofote, dá muito destaque, muitos pais conservadores, eu acompanhei as redes sociais dos vereadores, eles chegaram a provocar a esquerda, uma publicação do vereador Pablo Almeida, eles fizeram ali uma espécie de paródia, um funk, dizendo que a esquerda perdeu mais uma vez, comemorando a aprovação desse projeto, muitos pais conservadores apoiando. Então, como a doutora destacou, mesmo que esse projeto seja barrado, seja vetado, eles já ganharam o holofote, conseguiram falar para as próprias bases. E aí chama atenção um ponto, ô Júnior, os vereadores, eles estão querendo proibir crianças em um bloco de carnaval, restringir o acesso dessas crianças no bloco de carnaval, mas em outra ponta, esse projeto da escola cívico-militares, eles querem ter o direito que uma escola particular possa funcionar nos parâmetros da escola cívico-militar. Então, os mesmos vereadores que estão envolvidos querendo tirar o direito do pai de levar a criança a um bloco de carnaval, estão envolvidos em outro projeto que eles querem ter direito de matricular os filhos ou deixar que os belo-horizontinos matriculem filhos em escolas cívico-militares. Chama atenção, né, Júnior? Eles estão tirando um direito de um lado e buscando outro direito para pais conservadores do outro. E a gente toca num ponto de um direito de ir e vir. Um pai não tem direito de decidir o que o filho deve fazer, onde ele vai levar esse filho, e há uma preocupação, pelo que eu apurei, de líderes de bloco, até financeira, Júnior, que isso pode gerar impactos, pode gerar algum impacto financeiro nos próprios blocos, a causar um certo esvaziamento, que há muitos pais que gostam de levar as crianças no carnaval, ter esse contato com a cultura e tinha autonomia de decidir, e agora isso vai esbarrar também até nessa questão do direito ir e vir, Júnior. Pessoal, é lógico que um foi tirado de pauta, pode voltar a qualquer momento, o outro ainda vai para segundo turno, comissões, a gente acompanha tudo, mas essa semana se falou muito disso aqui em Belo Horizonte, Mardel, inclusive, falando que se falou muito também em São Paulo sobre o assunto, né? Mas outro assunto que tomou conta das discussões nessa semana foi o reajuste dos salários de servidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A votação de urgência e do mérito dos projetos foi feita a toque de caixa após um acordo fechado entre líderes. As propostas foram aprovadas por deputados e senadores em votações no plenário. Em menos de 3 horas, tudo estava resolvido. Os reajustes aos servidores agora seguem para a sanção do presidente Lula, que já falou nos bastidores que deve sancionar, só algumas coisas ali que devem ser vetadas. Doutora, quando a gente olha para essa história toda, num país ainda de muita pobreza, de pessoas que ganham uma média salarial por volta de R$3 mil, você vê aumentos desse tipo, de pessoas que já ganham o teto do funcionalismo, ganhando uma folga a cada dia, 3 dias trabalhados. Se essa folga não for tirada, pode ser remunerada, ou seja, quase que não tem mais fim, né? A quantidade de dinheiro que esse povo pode ganhar lá em Brasília. É lógico, o servidor público precisa ser muito bem remunerado, mas tem hora que tem alguns exageros aí, não tem não? Ô Júnior, sabe o que é a questão? Se isso aqui se revertesse numa boa prestação de serviço, eu ficaria até feliz, porque o que a gente tem visto hoje é uma insatisfação muito grande desses funcionários públicos, e sempre essa história de que o aumento é que vai mudar isso, e a gente sabe que não vai, né? Mas o que me incomoda não é nem a questão do aumento, para falar isso, porque eu imagino que devem ter feito isso acreditando que há um orçamento pré-aprovado para essa história. O que me incomoda é a forma como isso foi feito, né? Essa rapidez, essa coisa que passa sem a gente saber se foi avaliado perfeitamente. Isso aqui, olha, tá tudo dentro de um orçamento, é possível, é plausível, né? É cabível, porque se a gente vai olhar de um modo geral, inclusive para aquelas profissões que a gente sempre está ouvindo falar aí, com as histórias de penduricados, e se a gente atenta para o que ocorre, no final do ano, em muitas câmaras legislativas, o queixo cai. Agora, quando nós estamos falando aqui dos servidores, que são aqueles que estão ali no dia a dia, de um modo geral, atendendo alguém ali no balcão, dando atenção, se eles melhorarem de fato o serviço que estão prestando, se essa folga que lidar com pessoas hoje não anda fácil, reverter numa melhor prestação de serviço, eu vou ficar muito feliz. Só que é o seguinte, passou o aumento, então agora nós vamos poder cobrar, viu, Júnior? Quero ver todo mundo sorrindo, atendendo a gente muito bem, ninguém de mau humor e as coisas funcionando. Será que vai funcionar? Pode ser que sim, quem sabe eles consigam tirar aquelas plaquinhas também, né? Maltratar servidor público, ele não tem um negócio assim? É crime e tal, já intimidando todo mundo. Porque eles podem fazer o que quiser com a gente, mas se você reagir, é crime, é um problema sério. Só para concluir, Júnior, então dizer o seguinte, o que me incomoda muito é a forma, porque infelizmente me parece que o que eles estão fazendo aqui
aqui é copiar um modelo de que eles viram alguns outros profissionais também da carreira pública conseguirem passar aí os seus aumentos. A sensação de injustiça, Mardelli, passa por uma pessoa que ganha R$3.000, paga muito imposto para pagar o salário dessas pessoas. Lógico que as pessoas precisam ser bem remuneradas, todo mundo precisa, mas essas pessoas já são bem remuneradas ou não? Ô, Júnior, em sua maioria são muito bem remuneradas. O que chama atenção, Júnior, fui estudar para esse tema, encontrei uma entrevista da ministra da Gestão e da Inovação do governo Lula, a ministra Esther Dweck. Ela disse aos colegas da Globo News que o reajuste salarial mira servidores do chão de fábrica do executivo. Foi o que ela disse. Aí eu fui estudar aqui o texto e fui ver os salários. Entre os reajustes aqui, o vencimento básico da carreira inicial, auxiliar legislativo, pegando um cargo aqui, que é o menor deles, o salário já é de 3.300. Vai passar para 5.863 em julho de 2029. Um salário de quase R$6.000. Vou para mais um cargo mais alto, consultor legislativo. Atualmente, esse consultor ganha 13.763 e o salário vai para 24.100 em 2029. Aí eu queria perguntar à ministra Esther, ministra da Gestão, aonde isso é chão de fábrica? Imagina só o ouvinte que está nos acompanhando agora, trabalhando em pleno sábado, está aí na escala 6x1, trabalhando em pleno sábado, ouvindo a ministra, que está lá sendo remunerada por nós, por cada um de nós, por você ouvinte que está nos acompanhando, chamar um salário de 3.300 que vai para quase 6.000 e outro que de 13 para 24.000, a ministra chamar isso de chão de fábrica. Ela disse na entrevista, Júnior, que os servidores estavam sem reajuste há 7 anos, desde o período ali do período da presidente Dilma, da então presidente Dilma, e está justificando que era preciso fazer esse reajuste. Mas eu queria tocar nesse ponto. Esses salários de quase 6.000 e de 24.000 reais é chão de fábrica? Eu vou ficar com um comentário aqui na própria reportagem, o comentário de uma pessoa falando, se isso é chão de fábrica, eu tô morando no subterrâneo, Júnior. E aí, Pedro, esse negócio balançou em Brasília, hein? Cara, balançou, e o que impressiona é a agilidade que a gente tem para aumentar os gastos e a dificuldade que a gente tem para cortar, né? Bem no início desse ano, o deputado Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, disse que a prioridade dele, enfim, 2026, o que ele ia trabalhar mesmo seria a tal da reforma administrativa, um projeto tocado justamente pelo Hugo Mota, tem a relatoria do deputado Pedro Paulo, que é do PSD do Rio de Janeiro, e que trata sobre justamente essa questão das gratificações, dos aumentos, das carreiras e tudo mais, dá uma enxugada nessa questão dos gastos do governo com servidores, e essa é uma proposta que tem, né, quando a gente fala de enxugar gastos, né, cortar gastos ali com servidores, carreiras e tudo mais, enfim, propõe mudanças também nos concursos, né, enfim, você enfrenta muita resistência. Então o Hugo Mota está tendo muita resistência, apesar de ter falado que isso aí é a prioridade dele, agora já em fevereiro a gente já está vendo que não vai ser bem assim, né? Porque esses projetos que aumentam esses benefícios, esses penduricalhos, eles são aprovados assim, uma velocidade a jato. Esse projeto mesmo foi aprovado em 3 horas. Pouquíssima coisa tem um consenso de 3 horas dentro da Câmara dos Deputados. E esse projeto teve. Mas o que me surpreende nessa proposta não é nem a questão do salário dos servidores. A Esther Dweck citou esse chão de fábrica aí, que, né, pô, chão de fábrica mesmo pra gente é um salário mínimo, né, cara? Isso aí que é ser justo, né? Mas esse reajuste de 9% está até dentro da proposta, está até dentro do que estava discutido. O que assusta é essa questão da licença remunerada, que é mais ou menos o seguinte, João, imagina você tá aí no seu trabalho na Itatiaia, tu trabalhou 3 dias, né? Que é o que a gente trabalha. Segunda, terça e quarta, chegou na quinta-feira, você falou assim, estou cansado. Não precisa trabalhar. Agora, você falou assim, não, tô cansado, mas eu vou. A gente paga o seu dia e você trabalha mesmo assim. Eu não sou contra nenhum benefício para nenhum trabalhador, acho que cada categoria tem seu direito ali de negociar, né? Enfim, cada um sabe da sua realidade, Júnior. Só que a gente está falando de uma realidade de servidores que estão dentro da Câmara dos Deputados, ali não é nenhum ambiente insalubre, apesar do que a gente fala aqui, né? Ali tem ótimo de trabalhar, muitas mordomias, e cara, tu trabalhar 3 dias para folgar 1,
acho que vai na contramão do que o Brasil está discutindo, né? Agora a gente está falando de fim de escala 6x1, enfim, regime de escravidão aí para diversas categorias, né? Por exemplo, quem dirige Uber, né? Motoboy, enfim, esses caras estão trabalhando aí numa escala maluca para poder tirar um dinheiro no final do mês, e a gente está falando de uma casta, né? Uma elite do serviço público que, enfim, goza desses privilégios e goza também de um trânsito que, por exemplo, se a gente for discutir aqui aumento salarial, a gente não tem o mesmo acesso que os servidores que estão lá no Congresso têm. Então, é um tanto quanto contraditório e vai na contramão justamente do que a população pede, que é esse corte de gastos, mas esse corte de gastos que atenda justamente essas questões, né, além do que a gente sabe, que é o direito dos servidores, que é o salário que foi reajustado, né, Júnior? Ô, Júnior, só rapidamente um ponto aqui. Ainda tem um outro ponto no texto que me chamou muita atenção, que é gratificação de desempenho e alinhamento estratégico, que pode chegar a 100% do vencimento básico dos funcionários. Ô, Júnior, essa é uma meta que é praticada na iniciativa privada. Eu já falei isso várias vezes aqui no Conversa, a gente tem que lembrar isso sempre, que esse dinheiro que as pessoas estão discutindo é o nosso dinheiro. A Câmara dos Deputados, o Senado, eles não plantam feijão, não plantam soja, não plantam arroz, eles não tiram dinheiro do próprio sustento, eles estão legislando com o nosso dinheiro, né? E aí, imagina só, o servidor público, ele foi lá por conta própria, prestou o concurso público, como o Pedro destacou muito bem, está trabalhando na Câmara dos Deputados, no Congresso, não é um ambiente nada insalubre, é até insalubre às vezes do ponto de vista de conteúdo do que é falado lá, né? Mas as instalações são ótimas, é uma excelente estrutura, e aí, além de ter um ótimo salário, ele vai ser recompensado, ter uma gratificação de bom desempenho. Essa não é a obrigação do servidor público? Trabalhar bem? Você vai gratificar ele para fazer o próprio trabalho? Tudo bem se isso for praticado na iniciativa privada, porque aí o dinheiro é do empresário. O empresário está em busca de lucro, ele vai atrás. Mas fazer isso com dinheiro público é algo bem questionável. Mardelli, essas gratificações, elas são justamente por conta dessa questão do teto. Você cria ali uma gratificação, tipo assim, se você trabalhar bem, você vai ganhar um bônus aqui, que no final das contas você vai acabar pagando todo mundo para receber acima do teto. Essa que é a grande discussão, que é esse teto totalmente fictício, né? Pessoal, eu tenho pouquíssimos minutos agora pra gente encerrar o Conversa de Redação desse sábado, mas eu queria propor pra vocês o poder de síntese total de vocês três pra gente falar rapidinho de um assunto que me parece importante pro nosso dia a dia. A Secretaria Nacional de Trânsito lançou nessa semana um Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, né? Que estabelece regras nacionais para a prova prática de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. A Senatran afirma que o documento está mais alinhado à realidade do trânsito brasileiro. A mudança mais emblemática, tem outras, tá, gente? Mas a mais emblemática é a retirada da exigência da baliza, ou seja, para você aprender a estacionar ali na hora que você está tirando a sua carteira de motorista. Eu acho que a gente precisa debater o trânsito na prática. Tirar a baliza, deixar ainda mais fácil a obtenção da carteira de motorista. Isso ajuda ou atrapalha, Pedro Nascimento, na prática, depois, no trânsito das grandes cidades? Ô, Júnior, você imagina, até aproveitar que a gente está na companhia aqui da doutora, né? Você imagina se a OAB acha que tá muito difícil, né, para as pessoas tirarem a OAB, e aí fala assim, não, agora a gente vai ter uma questão aqui que você vai colocar o seu nome, e aí a partir disso você é advogado. Você acha que isso vai melhorar o nível da advocacia ou vai piorar? Enfim, já que é para ser breve, eu vou terminar com esse questionamento. E aí, Mardelli? A medicina, tirar o período de residência, né? O estudante sair da faculdade e já entrar direto dentro do hospital atendendo. É absurdo, Júnior. E isso soma a uma série de coisas que o governo tem feito, o que eu considero, já tratei desse assunto aqui, é populista, porque isso vai se somar ao fato do presidente Lula ter dado aval no fim do ano passado, você vai se lembrar, a situação para acabar com a obrigatoriedade das autoescolas para tirar a carteira de motorista. Tira a autoescola, agora não precisa de fazer mais baliza, onde a gente vai parar? Vou na sua pergunta, vai ficar fácil para quem vai se submeter à prova, mas vai ficar muito ruim pro trânsito, Juninho, muito perigoso. Todo mundo sabe que eu fui motorista durante muito tempo e eu não tenho dúvida, gente, que isso vai atrapalhar o trânsito demais na cidade. Júnior, como assim? Gente, a pessoa não sabe estacionar, ela vai parar ali numa fila dupla para tentar estacionar e não vai conseguir. Com certeza, quem tá atrás vai ficar impactado. Eu tô falando de coisas básicas no dia a dia que a gente acha muito bonito agora, mas que depois pode atrapalhar, não, doutor? Eu não tô achando nada bonito. E já que o Pedro me provocou, eu já vou para um outro lado, viu, Pedro? Concordo plenamente que não pode acabar, viu, Mardelli? Com nenhuma, a gente está custando a tentar melhorar, né, o exercício profissional. Com relação a isso daqui, só vai ser bom para uma turma.
né? Okay. Porque eu acredito que nós, advogados, vamos ter mais serviços. Porque, infelizmente, nós vamos ter mais crimes no trânsito e dessa vez provocada por imperícia, por imprudência, por negligência, que agora eu não sei nem como nós vamos cobrar que a pessoa seja prudente, que ela seja zelosa no trânsito, porque eu não estou exigindo nem para ela ter a carteira. Então, que loucura é essa, né? Não consigo compreender, não sei onde isso vai parar. É isso, ponto final nossa conversa de redação, que teve a professora, a advogada criminalista Carla Silene Lisboa e os jornalistas Mardélio Couto e Pedro Nascimento. Agora você acompanha o Acirantão. Mais informações ao longo desse sábado de hora em hora ou quando a notícia acontecer. Bom dia para todo mundo, bom sábado.